Bem-vindos ao podcast Conexão.edu. Nosso objetivo é conversar com professores e alunos que moram, estudam e trabalham fora do Brasil. Nosso foco é a educação no exterior de uma forma ampla e abrangente, envolvendo não somente dicas de ensino e pesquisa, mas também as experiências pessoais e dificuldades de viver e trabalhar no exterior. Eu me chamo Rodrigo Serrão e sou professor de Sociologia do Hope College, que fica no estado americano de Michigan. Neste episódio vamos conhecer um pouco mais sobre o Will Tomal. O Will é professor de música no Lerum Kulturskolan, na Suécia, onde reside há 3 anos. O Will concluiu seu bacharelado em música na FAAN, em São Paulo, e seu mestrado em Cork, na Irlanda. Ele é violonista, guitarrista e clarinetista com bastante experiência em orquestras e gravações. O Will é casado e tem uma filha. Olá, bem-vindos ao podcast Conexão.edu. Meu nome é Wesley, o Rodrigo está conosco hoje, mas nosso convidado é o Will Tomal. O Will é professor de música, hoje mora na Suécia, mas teve a sua carreira acadêmica começando no Brasil, depois passando pela Irlanda, e a gente vai ouvir um pouco da história dele hoje. Will, muito bem-vindo, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente nesse dia. Will, novamente, muito obrigado. Eu sei que onde você está umas 5 horas à frente, 5, 6 horas de onde a gente está, então já deve ser noite aí para você, e você separou esse tempo para conversar conosco. Obrigado por isso. E eu queria, como sempre, eu começo perguntando como é que foi sua trajetória saindo do Brasil para o exterior e, no seu caso, para a Irlanda, e se você quiser emendar já para a Suécia, você pode falar também. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, de participar do programa de vocês, e me sinto muito honrado de poder estar aqui e contar um pouco da minha história. Eu sou formado em música, eu sou de São Paulo, me formei em música na Faculdade de Artes Alcântara Machado, em São Paulo, que faz parte do grupo FMU, ou fazia, não sei se já mudou isso, mas enfim. Eu me formei bacharel em clarinete, mas eu tocava guitarra também, sempre toquei guitarra, foi meu primeiro instrumento. E depois que eu acabei a faculdade no Brasil, na verdade não, em 1999 eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos. Eu fui para San Diego, passei 1 mês e meio para aprender inglês, assim, e me apaixonei pela ideia, assim, de morar um tempo fora do Brasil. A experiência, a troca cultural, a língua, enfim. Isso mexeu muito comigo, né? E aí, depois que eu acabei os meus estudos acadêmicos de faculdade e tal no Brasil, eu fiquei um tempo trabalhando e tal. Muitas coisas aconteceram na minha vida pessoalmente, e eu sempre tive esse sonho de estudar, de morar um tempo fora do Brasil, para, de repente, fazer um curso, ou fazer uma pós-graduação, ou um mestrado, ou até um doutorado, né? Não que eu fosse extremamente apaixonado pela área acadêmica, a ponto de fazer um PhD, qualquer coisa assim, mas eu queria mais a oportunidade de vivenciar, de estar fora do Brasil, e de adquirir esse conhecimento vindo, seja da Europa, ou dos Estados Unidos, né? Dos países que a gente acaba tendo como referência no Brasil, né? E depois de muitos anos, acabou acontecendo uma oportunidade de eu me mudar para a Irlanda, que foi um lugar que eu nunca nem considerei muito, assim, foi meio surpresa, mas acabou dando certo. E eu acabei, assim, obviamente um dos fatores é o fato que eu já falava inglês, por conta até desse curso que eu fiz e tudo mais. Eu fui buscar países que eu poderia falar inglês, e eu tenho cidadania italiana, e isso ajudou também com essa coisa da União Europeia e tal. Obviamente eu considerei Estados Unidos e Canadá, mas o fato de eu ter o passaporte europeu me facilitava a vida na Europa, e acabei parando na Irlanda. E foi ótimo, foi uma grata surpresa, para dizer bem a verdade, porque eu não sabia quase nada, assim. Depois de ter ido para lá, eu conheci muitos brasileiros que são apaixonados pela Irlanda, sabem tudo, e eu não sabia absolutamente nada de nada, assim.
E sabia que tinha um curso bom, que tinha professores bons, e acabei indo para lá. Morei 3 anos na Irlanda, fiz o meu mestrado em clarinete performance de clarinete, acho que chama no Brasil. E foi maravilhoso, assim, não posso reclamar, foi tudo que eu esperava e mais. E depois de 3 anos lá, eu morei lá junto com a minha... Na época, ela não era ainda minha esposa, mas a minha esposa, nós morávamos juntos lá, e ela é sueca. E tanto eu como ela, nós dois éramos imigrantes na Irlanda, no sentido de que também a gente não tinha família, não tinha amigos, não tinha raízes na Irlanda. Apesar de a gente ter vivido um bom tempo lá, feito amigos e tudo mais, mas não tinha esse fundamento como no Brasil ou na Suécia. E depois de 3 anos, a gente queria continuar a nossa vida juntos, obviamente. E aí pesamos para que país nós mudaríamos, ou para o Brasil ou para a Suécia. O Brasil, na época, já estava indo mal economicamente, então não foi muito difícil. Na época, se eu não me engano, foi quando a Dilma estava sendo... Foi o impeachment da Dilma, essa época aí e tal. Então, 2016. Assim, por aí, exatamente. Então, a coisa já não estava indo muito bem no Brasil, e, obviamente, me parecia muito mais fácil mudar para a Suécia, sendo que eu já tinha visitado a Suécia algumas vezes, junto com ela. Ela já tinha visitado o Brasil, e ela tem muita vontade de morar no Brasil por um tempo também, ela gosta do Brasil. Mas, assim, por uma escolha até mais profissional, econômica, para os dois, pareceu ser mais inteligente mudar para a Suécia. E mudamos para cá, já estou aqui há quase 4 anos, e aqui eu trabalho como músico, trabalho como professor de música, Aqui eles não usam esse nome de conservatório, eles chamam de uma escola de cultura. Em sueco se diz kulturskola, que é tipo um conservatório, mas que abrange todas as áreas. Tem aula de pintura, tem aula de dança, tem aula de filme, de fotografia, né? Mas isso, assim, como um conservatório, que é uma escola que é do Estado. Eu moro em Gotemburgo, e é uma escola do Estado aqui, né? E é isso. E essa escola, a gente vai voltar um pouquinho a falar da sua trajetória acadêmica, assim, mais detalhadamente, mas sobre essa escola, né, que você falou que é uma escola pública, né, uma escola do governo, isso é restrito a alguma faixa etária ou não? É aberto para a sociedade de forma geral? Ele funciona diferente em diferentes cidades ou estados, né? Mas aqui eu estou, os alunos são, não de 0, mas vamos dizer assim, de 6, 8 anos, até 20. Depois dos 20 anos, eles são literalmente chutados. Tipo, não dá mais para fazer. Mas eu sei que existem outros estados que têm aulas para todas as idades. Entendi. Voltando lá um pouco no seu tempo na Irlanda, você falou que ficou 4 anos na Irlanda? 3 anos. 3 anos. Isso. Foi em qual cidade você estudou lá? Eu fiquei numa cidade chamada Cork, que fica no sul da Irlanda. Ok. Que era uma cidade que eu nunca nem tinha ouvido falar antes. Eu descobri quando eu mudei para lá. Porque a ideia era estudar em Dublin, que é a capital, que é a cidade mais famosa, que tem umas faculdades boas de música. Mas estando lá, eu descobri que Cork também tinha, tipo, a melhor estrutura do curso de música fica em Cork. E eu acabei descobrindo lá e acabou dando certo da gente mudar para Cork. Uma das coisas que a gente conversa aqui é como foi o processo no Brasil que você teve em questões de documentação, de visto, de consulado, para sair do Brasil para o país que você foi. Então, você poderia elaborar um pouco nessa questão? Claro, posso falar. Eu me considero até meio que sortudo, assim, sabe? Porque eu diferente de 99% dos brasileiros, eu não tive muito trabalho. Por quê? A minha família já tinha resolvido toda a parte da cidadania italiana. Porque o meu avô é italiano, meu avô parte de pai, e ele já tinha se registrado quando mudou para o Brasil, e o meu pai já tinha se registrado como italiano, então quando eu era adolescente, eu e a minha irmã já fomos registrados no
no consulado, no italiano em São Paulo. Então, assim, essa parte por exemplo, de tirar essa cidadania, eu já tinha. Eu praticamente não fiz muita coisa, eu só fui lá, fiz o pedido do passaporte e fui. O que eu fiz foi a minha pesquisa anterior sobre a faculdade na Irlanda. Pesquisei mais ou menos assim em relação a custo de vida e tal, porque obviamente guardei uma grana, trabalhei, vendi minhas coisas no Brasil, carro e tudo mais, né? Me preparei financeiramente, porque eu sabia que os primeiros 6 meses não ia acontecer nada, eu ia simplesmente gastar tudo, né? E tinham 2 fatores agravantes. Eu tenho um familiar, um tipo primo do meu pai, que mora lá, ainda mora em Dublin. E a minha esposa, o irmão dela, sueco, também morava lá, em Dublin. Inclusive foi ele um dos que apoiou, assim, e meio que cantou a bola, falando, olha, na Irlanda tem bastante oportunidade para trabalhos em geral, tanto para quem fala inglês e para sueco e tal, no caso dela, da minha esposa, né? Então eles meio que ajudaram também, já, tipo, achar um apartamento e tal. Então, assim, por exemplo, quando a gente mudou para lá, a gente já foi direto pro apartamento do irmão da minha esposa, sabe? No segundo, terceiro dia eu fui encontrar esse meu familiar lá, né, o primo do meu pai. E aí ele me levou para resolver questões de documento na Irlanda, tipo, tem que tirar um RG lá e tal. Então, assim, e no meu tempo lá, eu encontrei vários brasileiros e fui vendo que, nossa, o pessoal sofre e prepara por anos e tal. Eu tive muita sorte mesmo, sou muito agradecido, assim, porque foi muito tranquilo, falar a verdade, porque eu tinha todos esses contatos. Você Mas precisou isso de visto de estudante ou não? Não, Ok. não, porque pela questão da União Europeia, eu simplesmente mostrei meu passaporte italiano lá e entrei. Mas para ser aluno, teve algum Ah, processo diferenciado? Não? não, os alunos, para quem é da União Europeia, você paga um valor menor. Uhum. Foi isso. De resto, foi tudo igual. Eu não fiz nenhuma. Eu tinha contatado o professor antes, né, já no Brasil, o professor de clarinete específico, e ele me ajudou um pouco com os trâmites administrativos, com quem contatar e tal. E aí eu fui mandando os e-mails e tal. Mas assim, eu só fiz as provas e admissão mesmo lá. E, inclusive, eu fiz um teste de inglês lá, que era o. Como é que chama? IELTS. IELTS. E na hora da prova na faculdade, eu nem precisei apresentar, porque eu fiz toda a minha entrevista, porque aí eu tive que tocar e tive que fazer uma entrevista, contando mais ou menos como aqui, assim, contando minha vida, minha experiência musical e tal. E tudo isso em inglês, obviamente. E aí, como eu falei, eu já tinha um inglês aceitável e melhorou muito depois de eu ter morado lá, mas assim, acho que já era razoável para começar. E eles meio que já se sentiram satisfeitos com o meu inglês na entrevista, então nem pediram o teste, mesmo que eu tinha feito antes, né? Eu tinha na mão ele preparado. E foi assim, então, pra dizer a verdade, eu tive. Não foi muito difícil para mim. Então você, assim, quando no Brasil, né? Voltando um pouco à sua fala, você falou que você até pensou em Estados Unidos e Canadá, então essa questão de documentação foi um dos fatores que te conduziu a decidir pela Europa, assim, né? De forma geral. Sim. Até porque a Europa, assim, em termos de música clássica, que era o que eu estava buscando no mestrado, se eu pensasse que eu fosse morar para trabalhar aqui, a Europa é um lugar saturado, né? Em termos de músicos de música clássica, assim, né? Não só dos próprios europeus, mas de gente do mundo inteiro de altíssimo nível que vem para cá, né? Mas então por esse ponto eu preferia talvez ter ido para os Estados Unidos e o Canadá. Não que eu acho que seria muito mais fácil também deve estar saturado, mas talvez não tanto quanto a Europa, porque é menor, né? Mas toda essa questão de documentos, sim, contatos e o fato de eu ter a cidadania italiana juntou tudo isso e pesou para mudar para a Europa. E no caso da sua
ida para a Suécia? Como foi essa adaptação e depois a questão do idioma e de trabalhar lá? Então, de novo, eu tive muita sorte, assim. Primeiro porque minha esposa é sueca, apesar da gente até hoje falar inglês, porque a gente iniciou o nosso relacionamento em inglês, né? Mas hoje eu falo sueco 100% aqui. Mas em casa a gente acaba meio que mesclando um pouco, assim, inglês e sueco, porque a gente acaba falando inglês, inevitavelmente, assim, porque é o jeito que a gente se conheceu e tudo mais. A Suécia tem um fator que facilitou essa minha vida para cá. Uma vez que você comprova que você tem uma relação estável com um sueco, não precisa estar casado, mesmo que você esteja simplesmente juntado, né? Mas você prova isso através de documentos, carta, conta de luz e coisas assim, que vocês efetivamente moraram juntos na União Europeia e num outro país, por talvez um ano, acho. E a gente tinha morado 3 anos, né? Eles concedem esse autorização para morar aqui. E também que comprove que a pessoa sueca tem um trabalho para sustentar. E o que aconteceu? Como a gente já tinha planejado uns 6, 8 meses antes que a gente ia mudar para a Suécia, no fim, foi a mesma coisa de mudar do Brasil. A gente ralou lá, guardou dinheiro, vendeu as poucas coisas que a gente tinha comprado lá. E aí a minha esposa, já da Irlanda, fez uma entrevista para o emprego aqui, para garantir essa minha entrada. Porque aqui na Suécia, assim, o cidadão europeu pode vir e ficar. Mas para você conseguir as regras aqui na Suécia são um pouco diferentes dentro da União Europeia. Para você efetivamente ficar, você precisa ter o RG daqui, né? E aqui, assim, na Irlanda dava meio que para enganar se você não tinha esse número, né? Aqui você absolutamente não vive, não faz nada, ninguém te contrata, não acontece nada aqui sem esse número. Então, a gente já sabendo disso, ela meio que se adiantou e a gente já resolveu essa questão de financeira, de onde que vai ficar, porque aí tinha a família dela aqui, tal. E um fator decisivo uma vez que você tem tudo isso resolvido, e não levou muito tempo, foi questão tipo de um mês que a gente mudou para cá, que isso tudo já se resolveu, você pode fazer curso de sueco de graça. O governo dá um curso de sueco completamente de graça, por quanto tempo você precisar, assim, contanto que você consiga se sustentar, né? E aí, no meu caso, a maioria das pessoas, por exemplo, que mudam já com emprego para cá, fazem um curso, tipo, à noite, 3 vezes por semana e tal, que leva mais tempo para você aprender a língua, né? Como a gente já estava com uma grana guardada, ela já estava com emprego, eu já fui direto num curso intensivo, 6 meses, todos os dias, integral, foi tipo voltar para o mestrado, assim, sabe? Porque eu sabia que para eu arrumar um emprego aqui que eu gostaria, de educador musical, não adianta só inglês. Inglês aqui, todo mundo fala inglês aqui, mas só se você é turista, assim mesmo. Para trabalhar, você tem que falar sueco. Então, nesses 6 meses, eu me dediquei para aprender o sueco e aprendi, e é isso. Deu tudo certo. Consegui os empregos e estamos aqui. Essa é a língua que você fala no trabalho? Sim, sueco. O tempo todo. 100%. Legal. Você estudou aqui na FAAN, né? Que você falou aqui. Tá. E você começou com o curso de violão e tal, né? Depois você mudou para o clarinete e tal. E aí eu queria, nessa parte musical, assim, como é que foi essa questão dessa mudança, né? De um instrumento para outro. E aí também, adiantando para a parte profissional, depois você pode responder os dois juntos também, toda a sua formação, pelo que você compartilhou um pouco, em relação à performance, né? E você acabou indo mais para o campo da educação, assim, né? Onde você trabalha mais com a educação. Então, eu queria saber essas duas coisas. Como é que foi essa sua... Lá no começo, né, dos seus estudos, como é que fez você
mudar de um instrumento para o outro. E depois também como é que você entrou no campo da educação, apesar da sua formação ser de performance, como é que você foi parar no campo da educação? Então, porque na verdade, no Brasil, eu sei que hoje, eu já estou há quase 8 anos fora do Brasil, então muita coisa mudou. Mas eu sei que hoje se valoriza mais o diploma de educação, de licenciatura de músico. Mas naquela época, não fazia a menor diferença ter essa licenciatura. Estava começando a se tornar um pouco mais importante ter esse documento, né, para poder dar aula e tal. Então, isso já foi um fator que já pesou assim na época, que eu achei que não ia ser importante. Hoje eu até me arrependo, falar a verdade. Teria me ajudado muito ter esse documento, né, ter essa licenciatura. Mas no Brasil, você inevitavelmente... Acho que a vida de músico, no mundo inteiro, é um pouco assim. Mas no Brasil talvez seja um pouco mais. Porque, pela nossa situação econômica do país, você tem que se desdobrar em várias áreas. Então, a minha vida toda eu dei aula de violão, de guitarra, de teoria musical, de orquestrinha, de prática de banda e de clarinete, obviamente, né? Então, a minha vida toda eu tive como educador também, na prática, sem ler muito sobre pedagogia e tal. Isso veio depois. Aliás, muitos anos depois que eu fui realmente estudar isso, né? E então, na época, assim, me pareceu mais útil fazer essa parte mais prática do clarinete. Até porque esse foi um dos fatores que me fez mudar de instrumento na época. Porque, e até hoje, eu acho que é assim, e aqui também é assim. O violão e a guitarra tem muitos alunos. Chove aluno. Não vai faltar nunca. Agora, clarinete são poucos alunos, quantidade. Mas a quantidade de trabalho de tocar, de se apresentar, de tocar numa orquestra, de, enfim, fazer gigs aqui e ali, a quantidade é maior para clarinete. Foi isso que pesou para mim, para mudar para clarinete também. Não só porque eu gostei do instrumento, mas porque eu vi que a parte profissional era muito mais interessante, né? Mas eu sempre combinei os dois. E só depois que eu mudei para a Irlanda, que eu vi que me faltava um pouco, porque mesmo fazendo uma parte de performance musical, um mestrado de performance, eu via que os alunos dali, né, e outros da Europa, porque tinha alguns outros alunos europeus também fazendo esse mestrado comigo, eles tinham uma base pedagógica muito melhor do que a minha, assim, sabe? E isso me chocou um pouco, assim, sabe? E foi ali que eu pude entrar um pouco mais, conversei muito com o meu professor, e ele tinha muito conhecimento pedagógico, me ajudou um pouco com isso. E tinha até um mestrado lá em educação musical, que eu cheguei a considerar em fazer como segunda e tal. Mas aí eu descobri que aqui na Suécia não precisa. Que aqui na Suécia funciona assim, para você dar aula de música na escola comum, aí sim você tem que ter uma licenciatura, vamos dizer assim. Mas para dar aula na escola de cultura, que é onde eu trabalho, que era o meu objetivo, não é necessário. Existe uma discussão, desde que eu mudei para cá, pelo visto já é até antiga, de se fazer necessário ter essa formação, mas obviamente para quem já está trabalhando nas escolas, como eu já estou, não vai precisar, né? Seria só para os novos alunos que fossem trabalhar. Então, no caso aí, pelo que eu estou entendendo, eu fui professor no Brasil de inglês, e eu lembro que havia essa conversa justamente em relação ao professor de escolas, né, escolas mesmo, de elementary school, escola de ensino básico e médio, o pedagogo. E as escolas de línguas, né? Então, por exemplo, eu dava aula na escola de língua, e às vezes eu queria ter a oportunidade de dar aula numa escola, né, de primeira série, segunda série, e eles, me parece que a lei era de que se eu não tivesse licenciatura em línguas, que não era o meu caso, eu apenas falava inglês, eles não
não me contratava, eu não podia, porque não era apenas somente ensinar a língua, você teria que ter também a questão pedagógica e tudo mais, e ter participado, né, de um curso superior. Então, é mais ou menos isso que você está falando em relação à música. Isso, no caso, na Irlanda, tem uma lei que é diferente da Suécia, ou Sim. Como é que é isso? E na Irlanda é um pouco mais, por incrível que pareça, mesmo que eles não tenham vamos dizer assim, um histórico de ensino musical tão forte como outros países da Europa e tal, eles têm, sim, para dar aula nas escolas, para dar aula na qualquer escolinha de bairro, assim, tem que ter essa licenciatura, né? Então já era um pouco mais restrito. Agora, aqui na Suécia, eles fazem uma coisa que eu acho até bem mais interessante, assim, no sentido de quem quer trabalhar com isso. O meu primeiro emprego aqui foi como professor de música numa escola normal, para trabalhar por tipo 6 meses substituindo um outro professor e tal. E aí lá, a diretora da escola me orientou mais ou menos as coisas que eu poderia fazer para conseguir esse título, né, de licenciatura, que eu não necessariamente precisava ir para um curso e fazer tudo de novo, porque pelo fato de eu estar fazendo uma prática já, substituindo, porque isso é permitido aqui, numa escola normal. Se você substitui um professor, porque aqui tem N maneiras de você pegar uma dispensa longa, assim, por 1 ano e tal, para cuidar dos filhos, enfim, tem muitas... Dá 1 hora só para falar das dispensas que eles têm aqui. Mas, pelo fato de, quando você tem um professor dispensado, assim, você pode contratar um que não necessariamente tenha a licenciatura. E foi o meu caso, e como é o caso de muitos outros. E aí ela me orientou dizendo que se eu tivesse interesse de continuar e tal, a prática que eu estava fazendo lá já contaria como tantos créditos para o curso. E aí ela, mais o delegado de ensino, não sei da onde, não sei o que lá, poderia recomendar, caso eu tivesse feito um bom trabalho, nananã. Isso também contaria como tais pontos, aí eu faria um curso aqui e ali, que, falar bem a verdade, pelo que eu vi, não era nada grande de muito tempo, e aí eu teria a licenciatura. Eu decidi não fazer porque não era o que eu queria. O que eu gosto de ensinar é instrumento. E não essa parte de música infantil e tal, apesar de eu apreciar. E acho fantástico quem consegue, mas não é muito a minha praia. Assim, a minha praia é realmente de ensinar instrumento e prática de grupo e tal. Pode falar, Rodrigo. Não, pode perguntar. Eu queria perguntar um pouco, né, voltar no seu tempo na Irlanda, no seu mestrado lá. Eu não sei se você passou por isso, ou como é que funciona, se você sabe dizer, pelo menos, esquema de bolsa lá para alunos de mestrado. Como é que foi a sua experiência em relação a isso? Você precisou de bolsa, ou se você sabe como é que funciona o sistema de bolsas para alunos de pós-graduação lá na Irlanda? Diferentes faculdades funcionam diferentes. Então eu não posso dizer por como funciona na Irlanda em geral. Só posso dizer pelo onde eu estava, em Cork, que na época... Desculpa, como é que é o nome da universidade? Então, era o Instituto de Tecnologia de Cork. E aí o departamento de música, né? Mas eu descobri, assim, ano passado, ou começo desse ano aqui, que eles fundiram, porque em Cork é tipo Cork é uma cidade pequenininha, que é basicamente uma cidade universitária. Então tinham 3 universidades lá. E eles fundiram com uma outra, e o nome mudou, que eu não sei o nome agora no momento. Mas eu vi recentemente que eles fundiram com outra e o nome mudou, não é mais Instituto de Tecnologia. Mas não é difícil descobrir, porque eu acho que só tem 2 faculdades agora lá, no momento. E o esquema de bolsa lá, como é que funciona? Então, quando eu fiz quando eu me inscrevi, né, para fazer o curso, eu já vi que o valor do mestrado, eu não vou lembrar agora quanto, mas eram 2 anos, sei lá, tipo 3 mil euros no total, era alguma coisa assim, que não é um valor alto,
comparado com vários lugares da Europa que eu tinha visto antes. E aí, quando eu fiz a entrevista lá tal, e eu fui meio que preparado, falar a verdade, eu não tinha esse dinheiro todo para pagar, eu fui preparado para pagar a primeira parcela, arrumar um trabalho lá, e aí pagar o resto, né? E foi o que aconteceu. E na minha entrevista e tudo mais, eu perguntei sobre a bolsa, e aí foi aí que elas falaram, que eles me explicaram que esse preço já era uma bolsa. Que eles conseguiram baixar o preço para todos que tivessem interesse em entrar no mestrado, que era o melhor jeito que eles poderiam fazer, e aí eles só davam bolsa para quem já estava lá. Então vamos supor assim, no segundo ano que eu estava lá, quando eu começasse o segundo ano, se eu quisesse aplicar e fazer um teste, tal, para conseguir o abatimento da metade, né, para não ter que pagar esse segundo ano, eu poderia. Mas no caso eu consegui emprego lá e consegui um sustento razoável, então eu acabei nem optando por fazer a bolsa. Então era assim, eu sei que os alunos de graduação normal, bacharelado, era o mesmo esquema. Entrava e só quando eles já estavam dentro da faculdade que eles podiam aplicar para a bolsa e conseguir eventuais descontos e tal. Deixa eu te perguntar, você fez a sua graduação no Brasil, né? E aí teve que... como foi esse processo de... equivalência. De equivalência. Eu acho assim, como é que a universidade na Irlanda viu o seu currículo, não currículo, mas seu histórico. E ele aproveitou, assim, foi tudo bem tranquilo? Foi muito tranquilo. Eu fiz a tradução, né? Juramentada e tudo mais, mas para ser bem sincero, eu não sei se fez tanta diferença assim ter uma assinatura lá. Mas enfim, mas eu fiz a tradução na Irlanda mesmo, aliás, com uma brasileira que morava lá, e ela era licenciada e tal. E eles olharam e acharam ok. Na verdade, sim, eu acho que pro tipo de mestrado que eu apliquei, performance, o que pesa de 100, da nota, 90 provavelmente pesa o que você toca. Porque eu preparei 3 peças de alto nível, do meu alto nível da época, entendeu? Com o piano, eles me deram um pianista, então eu cheguei antes, ensaiei com esse pianista, preparei as peças e apresentei para a banca. Acho que eram 4 professores, se eu não me engano. O diretor da faculdade e 3 professores. E a entrevista em inglês, porque eu senti também que se eles vissem que o meu inglês era muito, muito básico, não ia rolar também. Então acho que eles ali já viram, falaram, não, ele vai entender tudo que a gente falar aqui no curso e tal, então não é problema, até por isso que, no fim, acho que eu não tive que apresentar nenhum documento de inglês, né? Eu acho que foram só esses 2 mesmo, porque eu entreguei e eles nunca me retornaram, nunca falaram nada, assim, a respeito do meu histórico. Engraçado, eu fui à Irlanda, minha esposa morou lá 9 meses em 2008. Muito brasileiro lá. Tem muito, e eu fui lá e eu já morava aqui nos Estados Unidos na época, que eu voltei para o Brasil em 2009, por conta da crise financeira que estava pegando aqui. E aí, quando eu fui à Irlanda, eu tive muita dificuldade com o inglês. Eu falava inglês, eu estudava aqui, mas o sotaque deles é muito estranho. Ainda bem que não era do escocês. O do escocês, para mim, ainda é pior. Os meus primeiros dias lá foram assim, tanto eu como a minha esposa também. Ela falava inglês fluente também, o inglês britânico, né? Porque a gente está mais acostumado com o inglês americano, né, no Brasil. E ela sempre falou inglês mais britânico. Nós 2, nos primeiros dias, a gente não entendia nada. Ficou, nossa, a gente é tão ruim assim de inglês. Mas é só porque aí você começa a sacar que realmente muito diferente. São bem diferentes. Em relação ao seu convívio na Irlanda com a comunidade brasileira, assim, você teve contato com brasileiros, você vivia... não sei como é que era na universidade, se lá tinha brasileiros, ou se os brasileiros estavam mais em Dublin, enfim. Como é que foi seu envolvimento com a comunidade brasileira? Você procurou coxinha e Guaraná? Procurei. Dublin, olha, agora eu não sei, mas na época já tinha, naquela época, umas 3 lojas brasileiras lá.
Coxinha, guaraná e brigadeiro. E brigadeira. E brigadeiro, Então, talvez pela minha falta de procurar mais sobre a Irlanda antes de mudar, eu não tinha a menor noção de que tinha tanto brasileiro lá. Justamente pelo que eu falei, eu tinha essa facilidade toda que eu sabia de entrar, então eu não pesquisei muito, assim, se tem brasileiro, se tem uma comunidade brasileira, eu nem procurei. Quando eu mudei para Dublin, e tem uma rua lá, eu não vou lembrar o nome agora, que é a rua, assim, que mora todos os brasileiros, hoje em dia já deve ter virado um bairro brasileiro lá. Eu lembro de eu passar nessa rua e eu ouvi, assim, português, os brasileiros falando, e eu fiquei tipo, nossa. E aí eu andava mais um pouco e eu vi brasileiro falando de novo, mais um pouco brasileiro. De repente eu descobri, depois de alguns dias lá, eu descobri que tinha muito brasileiro lá. E aí eu encontrei aquele meu familiar, ele me explicou que realmente a Irlanda, na época, não sei hoje, estava facilitando muito dos brasileiros, estava muito fácil dos brasileiros entrarem lá para estudar e tal, e aí muitos acabavam ficando para trabalhar e tal. Então tinha uma comunidade que estava crescendo muito. Para falar a verdade, naquela época, o que aconteceu quando eu estava lá era Dublin estava ficando saturada de brasileiro, eu acho. Assim, nos cursos de inglês e trabalho e faculdades e tal. E em Cork começou a crescer o número de brasileiros quando eu estava lá. Porque muitos estavam assim, falando, principalmente o pessoal que quer aprender inglês, né? Achou melhor mudar para Cork, que Cork é a segunda maior cidade da Irlanda, né? Dublin é a primeira e Cork é a segunda. Então, muitos brasileiros estavam indo para lá estudar inglês. Na faculdade, mas eu não tive uma relação muito forte com a comunidade brasileira, não. Falar bem a verdade, era só quando eu viajava para Dublin, eu ia nas lojinhas brasileiras comprar coxinha e guaraná. Sonho de valsa. Isso. Era esse o meu contato com os brasileiros em Dublin. Mas na faculdade tinham, por pura coincidência, tinham 2 cellistas, tocavam cello, fazendo mestrado comigo, brasileiros. Um já morava na Irlanda há muitos anos. Ele é filho de francês com brasileira. E eles já tinham mudado para a Irlanda antes, então ele já morava lá muitos anos antes. Já tinha feito a graduação lá em Cork e emendou o mestrado. E o outro é um amigo dele, do Rio de Janeiro, porque ele é natural de Alagoas, se eu não me engano. E o outro era o conhecido dele, por isso que eram os 2 que tocavam cello, eles já tinham se conhecido antes. E ele recomendou, né, esse que já morava na Irlanda, recomendou para ele, vem para cá fazer um mestrado aqui. E aí ele foi na mesma época, eu não conhecia eles antes, e acabamos... Esses 2, sim, a gente conviveu bastante, a gente tocava junto, fizemos recitais juntos e tal. E até hoje a gente mantém contato, pelo Facebook e tal, manda mensagem, né? Mas eu diria que foram esses 2, assim, o meu maior contato de comunidade brasileira foram esses 2 cellistas na faculdade. Que era dentro, né, como você disse, era dentro do ambiente acadêmico, né, esse contato com eles. Exato. Uhum. Você falou também que, em parte, você trabalhou para pagar as outras prestações lá do seu curso. Você pode falar um pouco sobre a questão de trabalho lá, como foi as oportunidades, em que área, e até se houve, em algum momento, brasileiros te ajudaram aí em algum... Bom, mas parece que não, né? Pelo que você falou antes, que não tinha muito... Exato, eu não convivi muito, assim. Bom, quando eu não tinha muita noção se eu conseguiria algum emprego em música lá, tipo, imediatamente ou não. E aí eu descobri que Cork, como eu falei, é uma cidade pequena universitária, ou seja, não tem um grande mercado musical lá. Aliás, a Irlanda em si não é um país com um grande mercado musical. Tem uma orquestra profissional, que é a Orquestra de Dublin, e o Bono Vox. E o Bono Vox. E tem os músicos que tocam nos pubs. Tem o Cranberries, né? Cranberries também. São de lá. E aí, assim, quando eu comecei lá em Cork, a minha vida, né? Eu logo vi, assim, que ia ser muito difícil de eu arrumar um emprego efetivamente como músico. E eu sempre trabalhei com música a minha vida toda. Então, mas assim, eu fui com a cabeça também, assim...
whatever, seja o que acontecer, eu trabalho do que for, sabe, não tem problema, porque eu sei que isso às vezes é uma questão que pega, assim, para muito, não só brasileiro, acredito para todo mundo que emigra, né, para outro país, que a pessoa quer atuar na sua área, né. Uhum. Mas, assim, no meu caso, como eu estava fazendo mestrado, que me tomava mais da metade do dia, né, porque era, tipo, quase integral, assim, o mestrado, eu não me importava de trabalhar no que qualquer coisa que fosse, porque eu tinha o meu tempo na minha área, né. E aí o meu primeiro trabalho foi num café. Eu morei 3 anos lá. Eu trabalhei 1 ano e meio num café e 1 ano e meio numa lojinha, por falta de melhor explicação, uma lojinha de R$1,99, vamos dizer assim, vai. É uma loja que vendia várias coisas, enfim. E por exemplo, esse trabalho desse café foi ótimo, porque era um trabalho que eu trabalhava 3 dias, 3 manhãs. Eu podia escolher quais os dias que eu queria, e esse trabalho pagava o meu aluguel, guardava um pouquinho para pagar a faculdade que eu precisava, e ainda sobrava um pouquinho para comprar, enfim, pagar minhas coisas, comprar comida, tal. Ajudava o fato de que eu dividia com a minha esposa. Ela também estava trabalhando lá, e ela tinha um salário legal já lá, então assim, sabe, tipo, dizer assim que eu passei fome lá, apertado, não, porque ela também tinha um emprego. Nós estávamos juntos trabalhando, então isso ajudou também, né? Mas trabalhei num café e foi ótimo, e fiz uma ótima imagem, aliás, de brasileiros, descobri depois, porque trabalhei duro, sim, fiz o trabalho que tinha que fazer, né, como bom brasileiro, sei lá, não sei, é porque depois lá eu descobri que os irlandeses, assim, não são muito apegados, assim, a trabalhar barra pesada, sabe? Isso não sou eu que estou dizendo, eles mesmos me disseram. E aí, depois que eu saí desse trabalho desse café, por exemplo, depois de 1 ano e meio, porque aí pintou essa outra loja que era... Porque aí meus horários da faculdade mudaram, e aí começou a, tipo, bater. Achei, pô, não vai rolar muito mais esse trabalho. Acabei mudando para um outro que também era bem flexível, e era tipo o mesmo esquema, mas em horários que funcionavam melhor para mim com a faculdade. E aí depois descobri até que os caras gostaram, contrataram outros brasileiros depois que eu saí de lá, porque a imagem foi boa. Você apresentou pão de queijo para eles? Ó. Isso. Ah, mas uma coisa só que eu quero... o trabalho de músico, infelizmente, não é muito de você chegar com um currículo e apresentar e é isso. É muito networking. Né? Então, depois de 1 ano que eu estava lá, 1 ano e meio, começou a pintar umas coisinhas. Começou a pintar uns cachês. Aí eu descobri que tinha uma orquestra em Cork, que não era uma orquestra profissional, mas que eventualmente eles se juntavam para fazer alguns concertos e rolavam cachês e tal. E assim a coisa começou a movimentar um pouco. Você na Suécia, além de professor, você tem a oportunidade de performar em algum lugar, sim, de vez em quando? Como é que é isso? Sim. Aqui na Suécia eu diria assim que o meu trabalho de educação é 100% do meu salário. Mas, assim, eu trabalho de segunda a quinta. Ou seja, me sobra sexta-feira, por exemplo, e as partes da noite, por exemplo, para eu poder fazer o meu trabalho de performance e tal. Então, eu toco numa orquestra de sopros aqui. Uhum. Eu toco com um grupo experimental, assim, né? Que chama Orquestra Alternativa, de Gotemburgo. Eu toco com uma banda de rock também, que eu toco guitarra. Esse é mais por diversão mesmo. Mas esses outros trabalhos, assim, com clarinete, rola cachê às vezes, rola tocar ali, aqui, gravação. Então, eu posso dizer que eu continuo o meu trabalho como músico no Brasil, mas com o respaldo financeiro da parte educacional. Bacana. Então, no caso aí, essas são mais, assim, são coisas que você faz por prazer mesmo, assim. Se rolar uma grana, aí é vantagem, mas é vantagem. O que você faz é porque você gosta de estar tocando, estar com um grupo e tal. Exato. Porque eu toquei muitos anos em orquestra no Brasil, né? E por mais lindo e legal que as pessoas podem achar que é tocar numa orquestra, é bastante pesado.
E não é sempre tocar o que você gosta, não é sempre o prazer da música, assim. Acho que, infelizmente, a realidade é que isso é tipo 10% do trabalho, assim, sabe? Então eu me vejo com bastante alegria de poder escolher hoje o que eu posso tocar, quando tocar e o que tocar. Eu vou falar uma coisa, depois se não... Enfim, a gente decide. Mas eu lembro que nesse negócio que eu estava comentando, de tocar em orquestra e tal, eu tive pouca experiência com orquestra. Eu passei pouco tempo por orquestra. E nunca tive nível de orquestra profissional, nunca fui a fundo nisso aí. Eu tocava violino, né? E aí fui numa orquestra que funcionava ali, uma orquestra amadora, que funcionava ali no Teatro São Pedro. O Will conhece bem, o Paulo Maron. Sim, sim. E assim, era legal tocar, né? O negócio ali de estar tocando era legal, tudo, mas aí assim, você vê que os caras ganhavam dinheiro, né? Os caras que organizavam. Isso. E aí, se a gente lá tocando lá e não ganhava nem uma bala, né? Nem o dinheiro da passagem do ônibus, aí você fica meio. Aí você desanima, né? Então, assim, né? Mais ou menos nesse aspecto que você estava falando. Mas Bom, é a realidade do Brasil também, né? Hoje eu vejo que é um reflexo do país, né? Que se reflete em todas as áreas, não é só a parte da música. A gente estava conversando um dia, eu e o Rodrigo, e a gente vai publicar depois, para quem estiver assistindo aí, sobre um assunto chamado fuga de cérebros, né? Que é a questão da pessoa que estuda fora do país e acaba não retornando ao país de origem e acaba sendo absorvida pelo mercado de trabalho do país onde ela está, né? E assim, e a gente percebe, principalmente quem está na música, né? Eu acabei ficando e me estudando a parte da educação musical, né? Você foi mais para estudar, né? Apesar de você trabalhar com educação, mas o seu estudo foi mais na área de performance. A gente vê que é um mercado muito muito restrito aqui, né? Uma coisa muito difícil, que acaba que a gente que vai para fora estudar, às vezes é meio difícil o retorno, né? Não é um negócio muito muito simples. Na verdade, você ter falado que quando você saiu da Irlanda, você com a sua esposa, vocês estavam cogitando para onde ia, ou ia, né, por ela ser sueca, ou ia para a Suécia, você por ser brasileiro, se voltariam, se viriam para o Brasil com a família, né? Mas enfim, e aí o que eu queria, pensando nessa parte acadêmica, assim, na Suécia, eu não sei, não sei se você continuou seus estudos na Suécia ou não, se você fez alguma coisa, ou se você ainda tem algum envolvimento acadêmico na Suécia, assim, em questão de universidade, se você conhece alguma coisa, assim, como é que é essa parte, se você sabe, né, da parte de estudos musicais aí na Suécia. Só vou fazer um comentário sobre isso que você falou de estar fora do Brasil e voltar e tal. Eu sempre tive o sonho de morar um tempo fora do Brasil. Eu nunca imaginei que eu iria me mudar de vez para o Brasil, do Brasil para fora. Isso nunca passou. E isso foi a única crise, assim, eu tive, quando eu mudei para Irlanda, foi um pouquinho de crise de saudade da família, pelos primeiros meses, que é super normal. E acho que a minha única crise que eu tive depois foi realizar e entender que eu não vou voltar mais para o Brasil. Pelo menos não agora, não é meu plano. Sabe? Da vida como está agora nesse momento, vendo as realidades daqui do Brasil, eu provavelmente não pretendo voltar para o Brasil. E isso foi difícil para mim aceitar até. Porque eu sempre pensei assim, eu vou adquirir todo esse conhecimento e o status também, porque no Brasil a gente tem isso, né? Esse status de quem estudou fora, né? E levar isso para o Brasil e usar isso para minha vantagem na carreira e tal, né? Mas, e de repente eu me vi assim, não vai ser nada disso, eu vou ficar longe do Brasil. Então foi difícil até aceitar um pouco isso, assim, mas acho que foi a melhor coisa, assim, não me arrependo. Aqui na Suécia, quando eu mudei, eu fui na universidade aqui,
A Universidade de Gotemburgo é uma universidade muito forte de música. Se eu não me engano, na Suécia, a Suécia tem o mesmo número de habitantes da cidade de São Paulo, se eu não me engano. Então, assim, colocando em perspectiva, né? Na Suécia inteira tem, se eu não me engano, são 4 faculdades de música. Uma em Estocolmo, uma em Gotemburgo, uma em Malmö, que é a terceira maior cidade, e uma em Lund, isso mesmo, que é a 4ª maior, isso. Então, assim, a faculdade aqui é muito boa, é muito conceituada, assim. Vem gente da Europa toda fazer e tal. Eu fui dar uma olhada, porque eles têm outros tipos de mestrados e tal, e tem doutorado. Eu cheguei a aplicar para um doutorado que era uma pesquisa de experimentação musical. Falar a verdade, não era nem muito uma coisa que eu buscava, mas abriu, assim, eu falei, vou tentar. E nem fui aprovado. Mas tentei, mas assim, porque eu já estava aqui, eu estava nessa mentalidade ainda do mestrado, sabe? De tipo, é melhor de repente fazer alguma coisa acadêmica e tal. Mas como eu falei, minha vida aqui, eu estudei sueco por 6 meses. Dentro desses 6 meses, se eu não me engano, foi no 5º ou 4º mês, eu já arrumei esse trabalho para dar aula de música na escola, em que eu trabalhei 4 ou 5 meses também, e já logo me pintou um trabalho numa escola de cultura, substituindo um professor por 1 ano. Né? Porque quando você substitui, você tem um contrato de 1 ano, e é isso, o professor volta e acabou, você não vai ficar. Mas mesmo assim eu vi que, tipo, eu queria experimentar também essas oportunidades para ver se né? Então, como eu falei, eu trabalhei na escola normal, já vi que, não é bem o que eu quero. Quando eu trabalhei na escola de cultura, eu falei, é isso, é exatamente o que eu quero. Trabalhei 1 ano, o professor voltou, trabalhei 6 meses em outra escola, substituindo um outro professor, porque é muito comum isso aqui. E aí, depois disso, pintou uma vaga para valer numa escola, tipo, fixo, contratado, e aí eu entrei. Então, por essas eu acabei abandonando um pouco essa área acadêmica. Entendi. Vamos ver, eu acho que a gente está chegando já próximo ao final. Eu queria saber se você... A gente normalmente, eu não sei se o Wesley te deu essa notícia que a gente pergunta, normalmente assim, no final, pede uma sugestão. Uma sugestão de qualquer coisa. Normalmente eu falo, a sugestão pode ser um livro, pode ser um filme, um documentário, pode ser um aplicativo de celular, pode ser o que quiser. E aí, normalmente a gente fala antecipado para que a pessoa se prepare, mas, bom, eu vou jogar essa aí. Eu vou jogar essa aí para ti, e se tiver alguma coisa na cabeça aí, você pode dar uma sugestão aí do que você quiser. Aí você pode pensar também, se você, esses grupos que você faz parte, se tiver algum website, se você quiser apresentar as músicas, o website, ou qualquer coisa relativa a isso, é tudo válido. Canal do YouTube, mostrar um pouco do trabalho canal que você faz. YouTube, Claro. Eu tenho o meu próprio canal no YouTube, Will.Tomal, em que eu, basicamente, são as minhas performances, muitos que eu feitos na Irlanda, né, porque era uma parte do mestrado, uma parte da nota, vamos dizer assim, era eu fazer uma gravação profissional, preparar o meu recital e fazer uma gravação, e eles estão todos no YouTube, eu coloquei. Tem alguns vídeos falando um pouco da minha vida na Suécia, falando um pouco sobre ensino musical, ensino de sopros e clarinete aqui na Suécia, né? Então tem esse canal no YouTube. No Facebook, talvez essa orquestra alternativa chama Göteborgs Alternativ Orkester. É só escrever exatamente como eu falei. Göteborgs Alternativ Orkester. Tem também a orquestra de sopros, que se chama Göteborgs Musik Kor, assim mesmo como eu falei, que é a orquestra de sopros que eu toco. E a banda de rock que eu toco se chama Cynical Existence. É metal, barulheira total, mas para quem gosta.
Só procurar no Facebook e no YouTube também, Cynical Existence. A gente tá preparado. A gente vai colocar todos esses links na descrição desse vídeo, porque aí a gente consegue, as pessoas acham fácil. Isso, eu mando os links se precisar. E, poxa, sei lá, sugestão... tem um clarinetista sueco que eu não conhecia. Eu descobri quando eu mudei para cá. Eu lembrei, né? Eu ia dar um Google aqui só para ter certeza do nome. Ele se chama Putte Wickman. Então é P-U-T-T-E Wickman com um W. V-I-C-K, I think, M-A-N. Putte Wickman. Esse cara, ele é um ótimo clarinetista, já falecido, né? Ele adorava o Brasil. Ele tem um CD só de música brasileira e ele gravou 2 CDs, discos na época, com o Sivuca. Aliás, o Sivuca é extremamente conhecido aqui. Pouca gente conhece o Sivuca no Brasil. E ele eu sou do Nordeste, eu conheço e eu sei muita gente conhece ele do Nordeste, porque ele é bem conhecido no Nordeste. Ele é super conhecido aqui, justamente porque ele tocou com esse cara, porque esse Putte Wickman, ele é um clarinetista famoso, assim, de estar na TV e tal, na época, assim, sabe? Então ele trouxe o Sivuca pra cá, e ele adorava o Sivuca, cara. Então quem quiser ouvir, busca no Spotify, tá tudo no Spotify, tem no YouTube, inclusive esses discos com o Sivuca. Talvez até se procurar Sivuca no Spotify, você acha essas gravações com ele. Cara, só para fazer um parênteses aí que você falou do Sivuca, o Sivuca é do meu estado. Eu fui agora confirmar, ele é da Paraíba. Então eu sou também da Paraíba. Tá vendo? Só motivo de orgulho aqui, eu ser paraibana. E eu vou te dizer, pra gente encerrar aqui, como que eu fiquei sabendo disso? O avô da minha esposa toca sanfona. Tocava, né? Já faleceu. Só que quando nós estávamos morando na Irlanda, eu vim aqui visitar e tal, conheci a família da minha esposa e tal, e ele estava vivo ainda, a gente sentou para almoçar e tal, super simpático comigo, e ele estava muito empolgado porque eu era músico. Ele não era músico profissional, músico amador, mas extremamente apaixonado, interessado por música. E ele queria saber mais sobre o Sivuca. E eu fiquei assim, mas eu não sei nada sobre o Sivuca. E ele falava assim, ele tinha assim, adoração pelo Sivuca, ele achava sensacional a música dele, assim, sabe? E aí depois que ele até faleceu, a gente foi na casa dele pegar algumas coisas e eu vi que ele tinha vários discos do Sivuca lá. Pra você ver, foi como eu descobri sobre o Sivuca, depois conhecendo outras pessoas e morando aqui, eu fui descobrindo que realmente todo mundo conhece o cara. Uau, interessante. Muito legal. Legal. Bacana. Muito obrigado, Will. Muito obrigado por gastar esse tempo conosco, por trazer a sua experiência, tanto acadêmica quanto de vida, e por falar conosco aqui. Valeu mesmo. Obrigado a vocês, foi um prazer. Obrigado mais uma vez ao Will Tomal por participar deste episódio do podcast Conexão.edu. Obrigado também a todos vocês que ouviram o nosso bate-papo. Se você gostou desse episódio, se inscreva em nossos canais. Estamos no YouTube e no Spotify. Compartilhe esse episódio com seus amigos e nos siga nas redes sociais. Nosso endereço no Instagram é @conexão.edu, tudo por escrito. Tchau e vejo vocês no próximo episódio.